Eu vou te mostrar agora quais são os elementos que você deve sempre apresentar para o magistrado para que ele defira a aplicação dessas medidas coercitivas atípicas. Vamos lá, são 3 elementos, nós vamos ver um por um, peraí que entrou na tela uma coisa errada. O primeiro elemento que precisa estar presente no seu caso para que o juiz defira a medida coercitiva atípica. Primeiro elemento, você tem que pedir essa medida no tempo certo, no momento adequado. Como assim, professor? Bom, as medidas coercitivas, elas são medidas de exceção. Elas servem para você usar, depois que você já tentou, todos os meios de penhora que estão ao seu alcance. Então, se você pedir no começo do processo, ou logo depois de 1 ou 2 tentativas de penhora frustrada, é muito grande a chance do juiz indeferir. O STJ tem entendido que são medidas de exceção, para você tomar depois que você já tentou penhorar bens do devedor. Então, na prática, você vai usar, depois que você tiver tentado o Cisbajude, depois que você tiver tentado o Renajude, o Infojude, busca no registro de imóveis, depois que você tiver tentado o Sniper, e aí você relaciona para o juiz. Ó, juiz, já tentamos isso. Não há mais meios de penhora. Então agora eu quero partir para as medidas coercitivas, para forçar o devedor a cumprir a obrigação, tá? E eu fiz questão de colocar aqui no mapa, ó, deixa isso claro. Elenca, mostra para o juiz as tentativas de penhora frustradas do seu processo, tá? Nenhum magistrado gosta de deferir medidas que são exceção. Como assim, professor? Como a lei não deixa claro na cabeça dos juízes, segundo o STJ, essas são medidas para você usar em último caso. Então, é natural que haja uma resistência do magistrado. Nenhum magistrado vai ficar tranquilo e gostando de usar medidas que fogem do padrão daquilo que ele está acostumado, tá? A não ser que não haja outra alternativa. Então, mostra para ele que não tem mais alternativa. Ó, juiz, já tentamos tudo para penhorar bens do devedor e nós não conseguimos. Então, você está pedindo no momento adequado. Esse é o primeiro requisito para que seja deferido o seu pedido. Agora faz uma análise. Pensa na última vez que você apresentou esse pedido e que o juiz indeferiu. Foi no momento adequado? Você mostrou para o juiz que estava no momento adequado, que você já tinha esgotado todas as formas? Se você não fez isso, talvez aí pode ter tido um erro. Não, professor, eu fiz isso. Vamos ver então quais são os outros requisitos para que o juiz possa deferir. O STJ fala, a medida postulada deve ser coerente. Como assim, professor? Olha, você precisa mostrar para o juiz que como e por que essa medida que você está pedindo vai induzir, vai coagir o devedor ao pagamento do débito. Não simplesmente pedir por pedir, como se fosse uma penalidade. Deixa eu te dar um exemplo correto aqui, ó. O devedor, ele tem bens no exterior. Ele ostenta que ele tem uma casa fora do Brasil, que ele está de carro fora do Brasil, mas você não consegue alcançar esses bens. Você já tentou através de carta rogatória e não conseguiu. Quando você pede para o juiz, como medida de coerção, bloquear o passaporte do devedor, para que ele fique impedido de usufruir esses bens, já que ele está se furtando ao pagamento, mesmo tendo bens, você acaba mostrando para o juiz que a sua medida é coerente. Ah, juiz, já que ele não quer pagar e já que a gente não atinge os bens dele lá dos Estados Unidos, eu quero que Vossa Excelência bloqueie o passaporte dele. Veja a coerência da medida. Dá para entender que, nesse caso, faz sentido na cabeça do juiz apreender o passaporte, que não é simplesmente uma medida de punição. Dá para entender? Olha um exemplo agora incorreto, um exemplo que não é coerente. Você pediu o bloqueio da CNH do devedor simplesmente por pedir, sem mostrar qualquer liame de ligação que mostre para o juiz que essa medida pode levar ao pagamento da dívida. Às vezes é até o contrário. Às vezes o devedor trabalha como Uber e aí a pessoa pede a apreensão da CNH. Não tem coerência, porque além de não forçar ele a pagar o débito, ainda vai fazer com que ele se torne devedor de outras pessoas, porque ele vai tirar dele o objeto do trabalho. Então, mostrar para o juiz a coerência. Olha, juiz,
Todo final de semana, o devedor está desfilando de carro para baixo e para cima. Olha aqui a foto dele nas festas, olha aqui a foto dele nas viagens. Então, retirar a CNH dele vai fazer com que ele não viaje, consequentemente vai sobrar dinheiro para ele cumprir a obrigação. Opa, se tornou coerente a medida, faz sentido na cabeça do juiz. Sem essa explicação, o juiz não vai deferir. Agora, volta no tempo, olha o pedido que você fez, veja se você tomou cuidado em mostrar para o juiz a coerência da medida, tá bom? E um outro requisito que o STJ tem exigido é esse aqui, ó. A medida que você está pleiteando, ela deve ser razoável e ela não pode ofender a dignidade do devedor. Ah, como assim, professor? Quer dizer que o credor pode ficar com a dignidade dele ferida lá sem receber, mas o devedor não pode ter a dignidade ofendida? Olha, esse é o entendimento do nosso STJ. É o que eu concordo? Não necessariamente, mas como membro de um poder, eu preciso seguir a jurisprudência consolidada do STJ. Essa é a missão do juiz. Missão do juiz não é ficar criando depois que o órgão superior já disse como é. Ah, professor, mas o juiz ele não tem o livre convencimento? Sim, ele tem o livre convencimento de analisar as provas e encaixar aquele fato na lei. Mas a interpretação da lei, quem faz são os tribunais superiores. Eu não sei se você sabe, mas a função do STJ é padronizar no Brasil todo a interpretação da lei federal. Nesse caso, o STJ já padronizou a interpretação do artigo 139, inciso 4. Ele já disse para o juiz aplicar as medidas executivas atípicas, o juiz tem que observar esses requisitos. E o último é esse aqui, então. A medida que você está pleiteando tem que ser razoável e não pode ofender a dignidade do devedor. Bom, como eu já disse, se o devedor do seu processo trabalha como motorista de táxi, por exemplo, não é razoável que você peça a apreensão da CNH dele. Vai parecer mais uma punição, uma vingança, do que um meio de coagi-lo ao pagamento do débito, tá? Se você pedir que o magistrado, por exemplo, obrigue o devedor a usar uma camiseta escrita "sou devedor" enquanto ele não pagar a dívida, certamente que o seu pedido vai ser indeferido por ofensa à dignidade da pessoa humana. E olha, um requisito que tem aparecido em alguns julgados do STJ, e que é importante que você sempre mostre, se tiver presente no seu caso, é que o devedor tem condições de pagar a dívida, embora não queira fazê-lo. Como é que você mostra isso para o juiz? Mostrando a vida que o devedor ostenta, principalmente nas redes sociais. Olha, quem está em festa todo final de semana, quem está viajando todo final de semana, quem está publicando post dizendo, olha meu carro novo, mas não tem nada no nome, está deixando evidente o quê? Que tem condições de pagar a dívida, mas não paga porque não quer. Que está usando bens no nome de laranja. Então, se você sempre puder, nos seus casos concretos, mostrar para o juiz, olha aqui, ó, esses indícios aqui revelam que ele tem condições de pagar, que ele só não está pagando porque ele não quer. Meus queridos, esses são os elementos fundamentais para você conseguir qualquer medida executiva atípica. E ó, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Eu sei que tem muita gente assistindo a aula e pensando assim, eu nem olhei o chat, mas deve ter gente escrevendo, ah, mas isso não funciona, isso só funciona na comarca onde o Zé é juiz, isso nenhum juiz defere. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? E essas palavras, elas não são minhas, elas são do grande mestre Jigoro Kano, o criador do judô. Ele dizia assim, quem teme perder já está vencido. Se você está nessa aula onde eu estou te ensinando a conseguir uma coisa e na sua cabeça só passa negatividade que você não vai conseguir, você está certo, você não vai conseguir mesmo. Agora, deixa eu te convidar a mudar a sua maneira de pensar. Eu estou te dando os elementos, você vai olhar para o seu caso concreto, vai mostrar para o juiz a presença desses elementos e vai acreditar que você vai conseguir. Ah, professor, só acreditar vai fazer eu conseguir? É óbvio que não, mas se nem você acredita, como é que você quer que o juiz acredite? Então, para com essa negatividade, vai para o processo com a certeza de que você está fazendo o seu melhor. Agora, se o juiz errar e não fizer o melhor dele, você vai recorrer. Se o tribunal errar e não fizer, você vai recorrer. Esse é o sistema de justiça que existe. Agora, você não pode ser o seu principal boicotador. Você não pode ser o seu principal
motivo de pessimismo. Então, para com essa coisa, com essa síndrome de vira-lata, de que acha que você não consegue nada, que o seu juiz vai indeferir tudo. Olha, os meus alunos que mais têm sucesso são aqueles que têm a forma de pensar voltada para a abundância. Eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou jogar os argumentos, eu vou melhorar aquilo que eu estou dizendo. E se você está aqui, você já está me dando uma baita de uma demonstração de que você pretende melhorar. Senão você não estava assistindo aula, você estava fazendo qualquer outra coisa. Então, bora para cima com positividade? Vamos mudar essa forma de pensar? Vamos começar a ver o copo meio cheio ao invés de ver o copo meio vazio? E aí, quando você tiver um indeferimento, não deixa isso te abater. Vai para cima, melhora os argumentos, consegue recurso. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Começa a andar com gente que pensa de forma positiva. Para de andar com fracassado e com reclamão. Olha para o seu lado, vê as pessoas do grupo que você frequenta. Você só está andando com gente que só reclama da justiça? Sabe qual que vai ser a sua realidade? Reclamar da justiça. Começa a andar com vencedor, com gente que comemora as vitórias. Para de andar com gente que só se faz de vítima. Tudo é ruim, não tem cliente, o juiz indefere tudo. Para de andar com reclamão, senão você vai se tornar um reclamão, tá? Vamos fazer isso, pode ter certeza que você vai melhorar 1000% a sua vida, não é 100%, não é 1000%. O que você precisa, mais do que tudo, é olhar para cima, parar de olhar para baixo, tá? Vamos voltar agora para o direito, porque agora eu quero te mostrar que se as medidas do 139, inciso 4, elas são atípicas, ou seja, se você pode criar, o limite é a sua imaginação. Lembra, nós começamos a falar na aula sobre as alterações do Renajude, sobre a apreensão ou suspensão da CNH do devedor, mas eu quero ir além. Por quê? Porque as medidas executivas elas não se resumem a isso apenas, a apreensão da CNH, a apreensão do passaporte. Como eu gosto de dizer, o limite é a sua imaginação. Deixa eu te dar alguns exemplos de medidas que você pode pleitear, tá? Mas antes eu quero te dizer, inove, meus amigos. Peça o diferente, mas sempre levando em conta os critérios que eu acabei de te mostrar. Coerência, razoabilidade, respeito à dignidade do devedor. Exemplo, o devedor de um cheque de R$10.000, esse exemplo é muito bom e ele é real. O devedor de um cheque de R$10.000, ele frequenta um clube de vinho, tá? Hoje, nas grandes cidades, tem os clubes de vinho, clube de uísque, clube de charuto, onde as pessoas se reúnem para fumar, para beber. Só que a mensalidade para ele frequentar esse clube de vinhos é de R$5.000. Por que você não pede, então, para o juiz que ele seja impedido de frequentar esse clube até que ele pague a dívida? Ora, quem pode frequentar um clube que tem mensalidade de R$5.000, de R$500, de R$100 que seja, para tomar vinho, para fumar charuto, obviamente que não está pagando a dívida porque ele não quer. E aí você mostra a coerência. Olha aqui, juiz, deixando de pagar essa mensalidade cara por uma atividade que é totalmente supérflua, o devedor vai ter dinheiro de sobra para pagar a dívida. Cadê a razoabilidade? Juiz, frequentar um clube de vinho não é atividade essencial e nem imprescindível para a vida de ninguém. Então a medida que eu estou pedindo é razoável. Só estou pedindo para que ele seja impedido de frequentar. Eu não estou pedindo para que ele seja impedido de frequentar a academia, onde ele vai cuidar da saúde, tá? E aí você mostra que é razoabilidade. Aonde que essa medida não diz respeito à dignidade do devedor? Não pode se ter como fundamental, né, um direito de frequentar um clube de vinho. Então veja, eu inovei, eu pedi o diferente, mas sempre fundamentando nas decisões do STJ, coerência, razoabilidade, respeito à dignidade, tá bom? Alguns exemplos, deixa eu te dar alguns exemplos de medidas coercitivas. Esse aqui, então, é um plus da aula, tá? Eu não tinha falado que eu ia te dar isso, mas é muito importante que você tenha isso, para que você tenha novas ideias. Bloqueio do cartão de crédito do devedor. O devedor com inúmeros gastos
supérfluos no cartão de crédito, então está lá fazendo compra, almoçando fora todos os dias, pode demonstrar que ele tem uma atitude tendente a fraudar credores. Tá bom, professor, mas como é que eu consigo essa informação? Primeiro, você pode pedir para o juiz para que ele busque um extrato de movimentação do cartão de crédito do devedor. O juiz tira essa informação no Sisbajúri e você vai fundamentar. Eu quero ver se por acaso o devedor tem gastos supérfluos para que a gente possa pedir a suspensão, o bloqueio do uso do cartão de crédito. Então, é uma medida que você pode sim conseguir e eu mesmo já deferi várias vezes, mas sempre mostrando lá coerência, razoabilidade e por que não fere a dignidade, tá? Bloqueio da restituição do imposto de renda do devedor, tá? Você pode sustentar que se trata o devedor, ele pode vir sustentando que se trata de bloqueio de verba de salário, mas não se duvida, né, que essa verba já perdeu o caráter alimentar, tá? Além do que, o STJ tem admitido a penhora de parte do salário. Então, uma medida coercitiva pode ser o bloqueio da restituição do imposto de renda. Devedor que é produtor rural, que não pagou os insumos de produção, uma medida que é indutiva, proibir ele que ele adquira novos insumos de outros fornecedores. Então, aquele cara que planta lavoura e que compra veneno todas as vezes, mas ele não pagou o veneno anterior que ele comprou. Juiz, que ele fique impedido de comprar veneno em qualquer outra cooperativa, em qualquer outro fornecedor. É uma medida que vai induzir ele a cumprir a obrigação, tá? E são várias e várias as medidas aqui de exemplo que eu posso te dar, tá? Você que é aluno do treinamento Expert em Execução, pode entrar, acessar esse mapa mental para que você tenha várias e várias outras ideias. O que é importante da nossa aula de hoje? Eu coloquei aqui alguns julgados do STJ e agora você que está aqui, você tem que anotar. Tá? Se você não vai ter acesso a esse mapa mental, você precisa anotar. Lembrando, alunos do treinamento Expert em Execução, esse mapa mental é colocado na área do aluno para que você possa baixar. Sobre a apreensão do CNH do devedor, e esse fato não feriu o direito à locomoção, aqui, recurso no habeas corpus número 88490. Coloquei o link aqui, você com acesso no mapa mental, clica no link e consegue acessar. Tá? Restrição ao uso do passaporte do devedor não fere direito fundamental. Um outro HC aqui, coloquei o link para que você possa acessar. Mas agora vem algumas leituras que eu recomendo que você faça. Tá? Leituras de grandes juristas do nosso país que têm tratado sobre essa questão. Para quê? Para melhorar as suas petições, para melhorar os seus argumentos. Tá? Tem um artigo aqui do Vitor Gomes Rodrigues de Mello, eu coloquei o link aqui, só você clicar aqui que você consegue abrir. Tem um artigo aqui do Flávio Luiz Yarch, um grande professor da USP também, você clica aqui e consegue assistir, consegue ver. E um artigo do grande juiz também, Fernando Gajardoni, onde você clica aqui e consegue ver. Por que eu estou recomendando que você faça essas leituras? Lembra que eu falei? São medidas relativamente novas, então a doutrina ainda tem colaborado muito para que essas medidas possam ficar cada vez mais perfeitas, para que a interpretação da lei fique cada vez mais coesa em todo o Brasil.